Enquanto isso, já eu chamo o pastorzão para dividir tela comigo. Você que tá chegando aí agora, não sai daí não. Vai convidando geral aí para participar dessa live com a gente, amém? Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Você pode declarar isso aí na sua casa? Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
glória a Deus. Você que tá chegando aí nessa live agora, daqui a pouquinho na tela aqui comigo, o pastorzão Renato vai estar aqui batendo um papo comigo. Então já peço pra você, vai compartilhando essa live aí. Já vou chamar ele aqui no pedaço pra gente bater um papo super legal. Tenho certeza que vai ser bênção. Vamos lá, mais uma? Vamos só mais uma? Aí eu já te chamo aí, pastorzão, vamos lá? Vai compartilhando aí, vai chamando seus amigos, seus contatos. Tenho certeza que hoje vai ser bênção, hein? Vamos uma bem conhecida aqui agora? Mais ainda, né? Vocês estão me ouvindo bem? Manda um joinha aí. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Lararararara, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Ele é bom pra você? Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. E agora sim, ó. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as
sombras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante e infinito, ousado amor de Deus. Oh, aleluia! Que bênção, hein? Como é que vocês estão? Graça e paz a todos vocês. Eu sou o pastor Rodrigo Campos, da igreja Casa Gospel aqui em Osasco, e vou chamar você agora, meu amigo pastor Renato Ferreira, da igreja. Olha o homem aí. E aí, vaso? Graça e paz, meu irmão, tudo bem? Tudo na paz, só na canelinha de fogo, né? Tá me ouvindo bem? Perfeito, perfeito, tá? Maravilha. Tá coisa fina. Glória a Deus. Eu já vi que você é um cara que gosta de ler. Ah, não, aqui você viu que livro aqui, né? Não falta, né? Que bênção. Pastorzão, antes da gente bater um papo legal, eu quero que você dê um alô aí, que deve ter uma galera sua aí já, né? Sim, eu tô vendo aqui a gente chama as ovelhas de cabeções, né? Na live. Né? Já tem uns cabeções aí, né? Primeiro é uma honra, tá, pastor? Né? É um privilégio. Eu sei que ter um espaço que nem esse hoje é essencial, ainda mais porque estamos numa quarentena, né? Forçada, né? E então o alimento não pode cessar. Então, a ferramenta extraordinária. Obrigado pela confiança e principalmente por esse projeto que você está fazendo de levar esse alimento às pessoas, né? Show de bola. Glória a Deus. Me fala um pouquinho, eu não conhecia a sua igreja. Eu fiquei sabendo atrás do Israel, né? O Israel que falou para mim de vocês. É em Osasco também, é São Paulo? Isso, é Osasco. A Igreja Life, né? A gente já completou um ano, né? A igreja é bem nova, é um prematuro, né? Estamos trocando as fraldas ainda da igreja. E a gente eu mesmo, né? Era da Igreja Casa da Bênção, cresci na Casa da Bênção. E aí, por um chamado de Deus, eu e minha esposa, a gente iniciou a Igreja Life, né? A gente passou um período também na Bola de Neve, se preparando, se forjando, né? Para essa obra. Oi? Desculpa, cortou. Bola de Neve também, não? Não, da sede mesmo, na Lapa. Da sede. Isso. Então a gente passa um período ali se alimentando, até a hora que Deus falou, vai, né? E a gente só obedeceu e foi. A nossa igreja fica ali no Santo Antônio, né? Hoje a gente realiza o culto no estúdio do Serginho Charantola, né? Não sei se você conhece, é bem famoso. Né? Então a gente realiza nossos cultos toda sexta-feira, às 22 horas, né? E aí vai até meia-noite, né? O pessoal lá quebrando tudo. E dia de domingo a gente faz células, né? Então a gente tá aí se desenvolvendo. Que bem. Que lugar do Santo Antônio que fica a live? É na rua Paulo Soares, número 81. Né? Bem no estúdio do Serginho Charantola. É bem famoso o estúdio. É bem legal, né? Até estendo convite para você, né? A sua igreja, sua família, né? E todo mundo que tá nos acompanhando aí, vai ser uma honra recebê-los lá. Glória a Deus, que bênção, meu irmão. Eu tava falando pro Israel outro dia que eu sou fruto de vigílias da Casa da Bênção também, né? Faz parte da minha caminhada. Eu tava comentando com ele na live que eu fiz com ele que lá atrás, em 2001, eu já frequentava as vigílias da Casa da Bênção já. Então foi o começo ali da minha caminhada. Tem muita gente que passa por ali, né? Sim, sim. E minha família mesmo, ela veio para Cristo por meio da Casa da Bênção, né? Foi uma porta aberta de socorro, né? De socorro espiritual. Minha mãe se converteu e ela foi puxando todo mundo. E graças a Deus, hoje minha família toda serve ao Senhor. Graças a essa porta que estava aberta, né? Que era a Casa da Bênção. Que legal. Eu não sei se você conhece, meu sogro tem uma igreja ali perto também que chama Vencendo pela Fé.
Eu, eu creio que é do lado. Se eu não me engano, é uma igreja bem vizinha nossa lá mesmo. Então. Vencendo pela fé do meu sogro. Hoje eu não estou mais lá, já tem 4 anos, na verdade, né? Mas estou na Casa Gospel ali no 18, mas frequentei muito a região ali. Tá em casa, né? Em casa. Maravilha. Pastorzão, eu sempre gosto de falar o porquê que surgiram essas lives, para quem eu convido, né? E daí a gente vai desenrolando o nosso papo aí. Quarentena Hope surgiu exatamente no momento que surgiu o coronavírus, mas surgiu mais por causa de uma revolta santa. Por quê? Eu vou te falar a minha posição, o que eu enxerguei, e você me diz se você realmente, se você viu isso também, ou se não, se não tem problema. Quando chegou essa notícia, é óbvio que todos nós tivemos aquele primeiro boom, né? Assustamos, porque, pelo menos para mim, isso é uma novidade, acredito que para você também, a gente nunca passou por isso. Exato. E as coisas que aconteceram de tal maneira foram muito mais antigas, né? Então eu fiquei meio assustado, tudo, né? A gente tem família, filho, é óbvio que a gente se preocupa, mas eu me preocupei mais com o posicionamento da igreja. Por quê? Vou te falar por quê. Eu estava acostumado, eu tenho acredito que você também, muitas pessoas que são de igreja, muitas pessoas que frequentam ministérios, e a gente sempre vê muito versículo, muita mensagem no Facebook, no Instagram, e quando surgiu o boom do vírus, isso sumiu. Deu uma aquietada, e pelo contrário, eu comecei a ver os meus irmãos em Cristo, as pessoas que convivem, ou as pessoas que eu conheço que são cristãs, a divulgarem somente as notícias do coronavírus. Né? Deu uma baixada, vamos dizer assim, o marketing evangélico deu uma baixada, e o pessoal cristão começou só a compartilhar morte, compartilhar... Isso me assustou, cara. Isso me gerou... Eu estava ali no sofá da minha casa, foi exatamente assim. Eu estava ali no sofá da minha casa assistindo uma live, e eu fui desafiado numa live a me levantar, pegar o meu celular e gravar uma palavra de vida para as pessoas. E eu saí, e assim surgiu o Quarentena Hope, e eu falei, não, eu não vou parar. Eu vou estar todos os dias fazendo isso. Fala para mim, você teve essa impressão ou você viu de uma forma diferente? Não, sim, é bem perceptível isso, né? Só que é exatamente na contramão, né? O evangelho é boas novas, né? Então, se fosse para a gente triplicar nessas informações, era só ligar a Globo e nós transmitimos a Globo, né? Já que nós somos, né, além de cidadãos dos céus, nós somos cidadãos terrenos, né? Então, a gente poderia só espalhar essa mensagem. Mas a gente precisa trazer à tona o nosso DNA espiritual. É a nossa confiança no Senhor. E a mensagem do Evangelho é exatamente para essas horas. É como hospital, é como remédio, né? Então é exatamente isso. O Evangelho não cessa, né? Que nem com Paulo, por exemplo, né? Boa parte do seu ministério foi preso, né? E ele, evidentemente, ele estando preso, foi onde o ministério dele mais cresceu. Amém. Porque ele mesmo falou, eu estou preso, mas o Evangelho está mais livre do que nunca, está solto, né? Então, essa é a mensagem do Evangelho. Mesmo estando presos, né, cercados de notícias ruins, tem que ter uma mensagem de esperança que tem no Evangelho, né? Tá certinho. Glória a Deus. Glória a Deus. É exatamente essa visão que eu tive. E que é o momento da gente falar de Jesus, é o momento da gente fazer o marketing de boas novas, exatamente esse. Eu até um dia eu estava ministrando lá na Casa Gospel, eu disse isso. Falei, gente, se cada notícia de morte que a gente vê, a gente divulgar 1, 2 versículos por cima, a proporção que a gente pode alcançar é imensa. Então, a gente foi chamado para trazer palavras de vida e de vida eterna, né? Perfeito, perfeito. É a voz profética, né, do deserto, né? Exatamente. É o que você falou. No meio, o ministério de Paulo cresceu exatamente mais nessa circunstância de prisão do que... E hoje a gente está preso e tem essa ferramenta na mão maravilhosa. Meu Deus do céu, né? Paulo não tinha nada disso, tinha que escrever cartas. Né? Era papelzinho e caneta, e olha lá, né? Pois é, ainda com muita dificuldade. Eu vi outro dia uma live de negócios, né? E o cara falando que essa ferramenta que está na nossa mão aqui, e isso não tem muito tempo, na década de 90, um pouquinho antes, custava 250 mil para se ter uma ferramenta dessa de videochamada, gente. Então, olha a oportunidade que você tem aí na sua mão de divulgar o evangelho.
Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de fazer vídeo. Manda versículo, pelo amor de Deus, né? Ou compartilha vídeo de ministrações que mais tem, né? De palavras, Exato. né? Que nem aqui mesmo. Terminando aqui vai ficar disponível. Então vai lá, Sim. compartilha, né? Às vezes você realmente não tem esse dom da comunicação, mas você tem o dom do compartilhamento, né? Pô, você não tá sem o dedo aí, pode usar o dedo. Tem um, né, de 4 dedos que não usa, né? Em compensação, dá mais trabalho que os outros. Pastor Renato, me fala uma coisa. Como que está sendo para vocês aí, família, essa quarentena? Primeiro, família. E depois, como que você tem visto isso como homem de Deus? Assim, para a família tem sido incrível, por um lado, né? Que é de estar mais próximo, né? Eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu tenho minha Uhum. esposa linda, Tami, que tá por aqui, né? Depois ela Eu manda o já coraçãozinho aí. passando aí. E ela tá trabalhando de home office, né? Então a gente está muito próximo. Então é onde a gente tem mais diálogo. A gente começa também a alinhar ideias, traçar projetos, né? Mesmo em meio a uma crise dessa, né? Porque o Espírito Santo ele vai se renovando dentro de nós, né? Ele mantém essa chama viva. Então tem sido incrível por esse lado. Pensando agora, né, no lado da igreja, no lado comercial, são consequências bem complicadas. A gente retomou nossos cultos de sexta-feira. Você vê que ainda Uhum. tem irmãos que ainda têm receio de ir para o culto, né? Por exemplo, né? A gente até entende, né? Tem gente que fica até com receio de evangelizar, chamar pessoas para a igreja, né? Então, na medida, eu acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia, de verdade. É que nem até próprios especialistas da saúde já estão falando que isso é o início de algo que é ainda maior que está por vir, né? Então eu de verdade não espero que o mundo seja da mesma forma, que os templos lotem, né? Eu acho que vai ser totalmente numa contramão. E isso, né, aí vai aquela linha escatológica, né? Tem gente que crê que nós já estamos na tribulação ou numa pré-tribulação, né? Não sei, né? E é entender que, poxa, então o hoje, ele é um comissionamento de Deus para nós como igreja nos prepararmos, né? Então, se é um Amém. treinamento, vamos pegar a sério. É que você pega a Jocum, por exemplo, que é um grande grupo missionário, né? Antes de você ser enviado para as nações, você vai para um acampamento deles, fica ali realmente vivendo como se tivesse em uma missão. Então, há relatos do pessoal comendo gafanhoto, né? No meio da selva, O cara, é incrível, né? pastor Marcinho, líder da Jocum São Paulo, já participou dessa live aqui Que comigo. bênção, que bênção. Eu vi que o Simeon também, né? Também. Simeon é uma bênção, cara. É gente boa demais. Direto, direto Mas lá da então, Inglaterra, muito humilde. ele é show. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, a esposa, os filhos. É uma família de verdade. Você vê Cristo neles, né? É um Amém, show. amém. E Glória então, eu penso nisso, né? No sentido familiar, foi muito bom para nos aproximar dentro de casa, né? Agora, pensando no conjunto dos fatores, eu acho que é uma ótima preparação para a igreja, né? Para isso que são os fins dos tempos, né? E você acha que a igreja está tendo que se reinventar? Claro, sim, com certeza, né? Um exemplo é o evangelismo mesmo, né? Hoje o pessoal está meio receoso de ir para o culto, né? Então, imagina, o próprio crente não está muito à vontade de ir para o culto. Imagina ele convidar uma pessoa que é descrente, né? Então, a gente tem que se reinventar de novas fórmulas de alcançar essas pessoas, né? Então, e nós servimos a um Deus que é o dono da criatividade, né? Então, nós devemos pedir a Ele e Ele vai nos dar estratégias, né? Vai ser Glória incrível. a Deus. Glória a Deus. Foi tremendo que a gente sempre ouviu das igrejas mais tradicionais aquele impasse, né, de mexer com essas ferramentas, né, o pessoal não gostava muito, não, tecnologia, alguns até levavam ao extremo, tecnologia não é de Deus, e não sei o quê, e se viram obrigados a transmitir o culto dessa única ferramenta, não tinha jeito. É o medo do novo, né? Tudo É que o é medo do novo novo. assusta, né? Mas se você for ver, é aquela, né? É que nem a arma, por exemplo, né? Tem gente que é armamentista e tem gente que é contra o armamento da população, né? Uhum. Mas a finalidade da arma, a criação dela, foi pelos ingleses e o intuito era defesa e não ataque, né? Uhum. É a mesma coisa a parte digital, né? Ela foi criada de uma forma não para ser algo danoso, mas ser para algo realmente que vá nos trazer coisas boas. Mas Sim, óbvio que na mão errada, né, também serve como arma de ataque, né? Então a tudo, gente né? é exato. Imagina Paulo no tempo dele com isso aqui na mão, que nem você mesmo falou, né? Meu Ele, Deus do céu.
Eu acho que o sonho dele era ter um, um iPhone na mão, né? E uma internet 4G para transmitir. Pensou? Né? Se com cartas ele alcançou tantas pessoas, né? Imagina só com a tecnologia dessa, né? Verdade, tremendo, tremendo. Me fala uma coisa, pastor Renato, um ano de igreja, quanto tempo de cristão? Eu tenho 20. Tem ano que eu até esqueço, eu acho que é 27 anos de idade, né? Hum, 27 anos na caminhada com Cristo, né? Eu já nasci no berço cristão, entre aspas, né? Que eu nasci com a enfermidade. Resumindo, tá? O médico me desenganou, minha mãe procurou curandeiro, macumbeiro, tudo que você imaginar, né? meu Deus. Benzedeiro, né? E aí uma funcionária dela que congregava na casa da bênção convidou ela para ir num culto. Chegou lá no culto, ela contou a história pro pastor e o pastor falou para ela, ó, faz um propósito pro Senhor. Se mantém firme com ele, pelo menos durante 7 semanas, buscando o Senhor com fome mesmo. Se o Senhor não curar o teu filho, eu deixo de ser pastor, né? Meu Olha a Deus, ousadia, né? tadinha. Enfim, resumindo, eu tô aqui sem nenhuma sequelas, né? Através disso, minha mãe veio para Cristo, minha irmã, meu pai, né? E hoje a gente busca o Senhor. Então, tô há 27 anos aí com Cristo, né? Que bênção, que tremendo, hein? Fruto de um milagre, então. Foi. Um baita milagre, né? Então não teve um momento de escorregado na adolescência, sempre ficou firme? Ah, sim, tem aquela época de catarrento, né? Na adolescência, desde o tempo de escola, né? Mas nunca de sair da igreja literal, né? Uhum, Mas de dar aqueles deslizes, né? Que nem o famoso ficar, pega aqui, pega ali, né? Aí uhum. teve, né? Aí, se fosse aquele tempo, eu teria descido pro -1. Oh, glória, glória a Deus. Pastorzão, a gente tem aí uns 25 minutos, eu quero já te passar a palavra para você compartilhar algo de Deus conosco. Perfeito, perfeito. Então, bora lá, né? Então, Bora lá. eu queria compartilhar uma palavra que eu acho que é muito oportuna para esse tempo que a gente vive, né? De quarentena. Amém. E o título que eu quero falar com vocês é O Profeta Quarentena, né? Então, meu texto base está em Êxodo 24, tá? Êxodo 24, versículo 1, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo, e tragarão Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar a uma certa distância. Somente tu, Moisés, está autorizado a aproximar-se do Senhor. Os outros não devem chegar perto, e ninguém mais do povo tem permissão a subir ao monte junto com ele. Amém. Moisés, então, no versículo 3, diz assim: Desceu a transmitir ao povo todas as instruções e ordens do Senhor. E todo o povo respondeu em uma só voz: Faremos tudo conforme o Senhor ordenou. Então, no versículo 12, o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei tábuas de pedra, na quais eu gravarei a lei e os mandamentos para ensinar-lhes ao meu povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte do Senhor. Esperem aqui até que voltemos, disse Moisés aos líderes. Arão, Ur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante a minha ausência, poderá consultá-los. Versículo 18. Então Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém? Então, só Amém. para a gente contextualizar, então Moisés, ele vive um período junto com o povo de Israel de quarentena pós travessia do deserto, né? Então aquele Exatamente. povo que era escravo, ele agora fica numa quarentena distante do seu líder, que é Moisés. Deus queria entregar a Moisés as tábuas da lei, que seria uma forma de organizar aquele povo como nação, né? Então, se você for ver todas as leis do mundo, pastor, a maioria delas são baseadas nas leis de Moisés, né? A americana mesmo é um grande exemplo, é um exemplo de corpo jurídico baseado nas leis brasileiras, né? Então essas leis conduziriam aquele povo como nação, como a gente conhece Israel hoje. E aí o Senhor fala assim, ó, Moisés, você sobe, beleza? Passa as instruções para o povo. Então Moisés lê para o povo, ó, não pequem, não adulterem, não sejam idólatras, e passa tudo certinho, o que a gente faz todo culto, né, pastor? Todo culto, a gente chega para as ovelhas e fala, ó, não faça isso, isso te leva para o inferno, isso vai te afastar do Senhor. Aí a igreja fala, amém, glória a Deus, faremos isso. Né? E exatamente aquele povo faz isso.
Só que Amém. se você for ver no capítulo 32, olha que incrível o versículo 1º. Quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência urgente. Faça para nós um Deus que nos guie. Não sabemos o que aconteceu com Moisés. Que ele nos trouxe da terra do Egito para cá e agora nos abandonou. Então Arão respondeu: tirem todas suas argolas de ouro da orelha de suas esposas, dos seus filhos e filhas, e tragam até a mim. Todos então retiraram, segundo a ordem de Arão, e ele recebeu o ouro, derreteu, começou a trabalhar nesse ouro, dando forma de um bezerro. Quando o povo viu que o bezerro estava pronto, então começou a exclamar: ó Israel, esses são os seus deuses que os tiraram da terra do Egito. Percebam o entusiasmo desse povo. Olha como estão felizes diante desse altar. E aí Arão construiu esse altar e anunciou: amanhã haverá uma festa em honra ao Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou bem cedo, apresentou o holocausto e suas ofertas. Depois todos comeram e beberam e se deram a farra. Versículo 7. Como se desviaram, disse o Senhor a Moisés: rápido, Moisés, desça do monte. O seu povo, que você tirou da terra do Egito, acabou de se corromper. Como se desviaram depressa do caminho que eu havia ordenado a eles. Derreteram ouro e fizeram bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram sacrifício, dizendo: ó Israel, estes são seus deuses que os tiraram da terra do Egito. Né? Então olha que incrível. Arão, o braço direito, né, ficou incumbido de cuidar daquele povo. Ele se corrompe junto com o povo, vendo que nesse período de 40 dias e 40 noites, essa quarentena, longe do líder, o povo estava necessitado de ter uma presença de um líder, de uma presença divina. Então eles começam a moldar com ouros, né, aquele bezerro. Então, olha que incrível. Não é que eles queriam criar um outro Deus. Eles queriam realmente dar forma ao Deus que tirou eles do Egito. E o nosso Deus, ele é tão incrível que ele nunca se apresentou em face à humanidade exatamente para que a gente não pudesse representá-lo. Imagine as pessoas com a representação fiel de Jesus, né? Realmente o detalhe do rosto. O pessoal já com a figura totalmente, né, nada a ver já, né? Imagina tendo uma cópia fiel, né? Então, olha que incrível. Eles pecaram tentando fazer o certo, né? Entre aspas. Mas onde eu quero chegar com isso? Da mesma forma que esse povo ficou 40 dias sem o seu líder, tanto autoridade social, política, mas também a sua autoridade espiritual. 40 dias sem a sua autoridade espiritual. E esse foi o tempo suficiente para corromper o povo. Sim. Nós estamos num período de quarentena em que muitos estão há 30, 40 dias longe de cultuar o Senhor, de ir à igreja. E o profeta quarentena, o que é o profeta diante da Bíblia, né? O profeta é o mais odiado dos ministérios bíblicos, né? Porque ele é aquele que vem com os dois pés no peito e aponta o pecado. Não é verdade? Ele aponta o que está errado e não tem papo com ele, né? Ele não é nem um pouquinho amoroso, né? Aí deixa pro pastor isso. Então, o profeta, ele denuncia o que está errado. E a quarentena vem e revela o que está errado dentro de nós, povo de Deus. Então imagina isso, tem gente que só consegue se manter fiel ao Senhor enquanto ele está num ambiente de igreja, enquanto ele tem pastores ali caminhando com ele, líderes espirituais. Mas Amém. isso é criar uma dependência de pessoas e criar uma fé em pessoas. Então, Meu Deus, hein? o que nos revela onde está a nossa base de fé é exatamente nesse momento de quarentena, onde você está em possibilidade de frequentar cultos e ter contato físico com seus líderes espirituais. Nisso nós mostramos quem é o nosso Deus verdadeiro. Então, uma pessoa que realmente ela é nascida de Deus, ela crê realmente no Senhor, ela é convertida, esse período de quarentena só serviu para impulsioná-la ainda mais para perto de Deus. Amém. Mas para essas pessoas que criaram um ídolo na igreja ou em autoridades espirituais, serviu apenas para revelar onde estava o coração delas. E a Bíblia fala, né? Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro, a sua recompensa. Né? Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é exatamente isso. Esse é o momento que nós vamos identificar, porque a gente usava a desculpa do quê? A gente discipula muito lá na igreja, né? Cada membro da igreja é discipulado. E a gente sempre pergunta, né? Como está seu momento de qualidade com o Senhor, né? Aí, está ali na Bíblia, está orando, está preparando seu momento do dia com o Senhor. Muitos falam assim, né?
Ah, não, foi muito corrida essa semana, não tive tempo, né? Nossa, meu dia foi extremamente corrido, né? E a gente usava isso como desculpa. Hoje nós temos excesso de tempo, É. né? Aí você imagina, você passa um dia inteiro, hoje na quarentena, na Netflix, ou no YouTube, ou dormindo, né? Maratona ainda. Né? Maratonar, né? O cara zerou Prison Break em um dia, né? Então, nisso a gente vai vendo que se realmente o problema era a falta de tempo ou era de loucura mesmo por Jesus. Meu Deus. Então, que essa quarentena venha realmente como um profeta do Senhor para cada um de nós, com os dois pés no peito mesmo, para mostrar porque o Senhor ele corrige porque ama. Ele corrige a quem ele ama. Então, a correção do Senhor é nos tirar de um caminho que vai nos levar à perdição para nos manter num caminho que vai levar à salvação. Amém. Então, se o Senhor está nesse período de quarentena te mostrando que você não está tendo tempo para Ele porque você não quer, porque Ele não é a tua prioridade, ou que você está criando dependências de outras pessoas, não é para a tua condenação, mas é para te fazer olhar para trás de onde você tropeçou, onde você caiu e prosseguir para o alvo, né? Então, é que nem se você for ver a raiz etimológica de crer, né? Muitos falam assim, se você chegar no culto e falar, quem crê em Jesus aqui? A igreja inteira vai levantar, né, pastor? Sim. Oh, eu creio, aleluia. Só que você passa a ver o Esposa mandou aí, a questão é a prioridade. Exato. É perfeito, né? Estabelecer prioridades, né? Então, tudo também uma organização de tempo, né? Então, o que é prioritário, a gente sempre deixa primeiro, né? E o que é secundário vai deixando para o final do dia. Mas na nossa vida real é o contrário, né? Então a gente trabalha que nem um camelo durante o dia e lá no final do dia a gente deixa um tempinho para Deus, né? Aí já está cansado, exausto, a mente já está toda, né, triturada. Então a gente começa a estabelecer, a reconhecer que a nossa prioridade não está no reino dos céus, né? Então essa quarentena vai mostrar muito quem realmente é do Senhor e quem não é. É que a Bíblia fala, né, que não há nada em oculto que não há de ser revelado, né? Então, exatamente isso. E não é para os outros verem se nós somos crentes ou não. Vai revelar para nós mesmos. Eu mesmo estou aqui falando, mas antes de estar trazendo essa palavra, eu sentei e meditei como está sendo a minha quarentena. Eu estou me julgando. É que nem eu ministrei sexta-feira na Casa da Bênção, né? Em Jandira. E eu falei isso para os irmãos. O pessoal tem muito preconceito com o nome julgar, né? Com a palavra julgar. Então, ela se esconde atrás de uma defesa do quê? Não pode julgar. Não julgue. E ela se esconde atrás disso. Geralmente são pessoas que realmente estão em caminhos tortos e elas arrumam esse argumento como defesa. Não, quem é você para julgar? Não pode julgar. Só que você vai ver na Bíblia e eles usam respaldo de qual? Não julgues para não ser julgado. Só que quem tira um trecho do contexto arruma um pretexto. Né? Então, a Bíblia, em momento algum, fala assim, não julgue, é proibido julgar. Não pode. Não é isso. Olha o contexto, né? Ele fala, não julgue para não ser julgados, aí vem o contexto, né? Como pode você olhar para um cisco no olho do teu irmão, sendo que você tem uma trave no seu? Hipócrita, retire primeiro a trave do seu olho, para depois tirar o cisco do seu irmão. Então, olha a condição. Não é que eu não posso julgar, mas primeiro eu tenho que me auto-julgar. Peraí. Eu não tenho isso, então eu posso agora ajudar meu irmão, apontar para ele o erro dele. Porque isso é um caminhar de fé. As pessoas acham que o julgar é que nem eu falei, nós brasileiros, nós temos um grande defeito, já pela linha da educação, né? Que somos analfabetos funcionais. Sim. Então, nós achamos que o julgar, quando fala julgar, vem na mente da pessoa o quê? Condenação. É automático. Julgar é acusar, né? Julgar, se você for ver a raiz dela, tá ligado ao quê? A você emitir um parecer, uma opinião e examinar, que é a mesma raiz do grego para a palavra. Olha o que a Bíblia nos fala. Examinar todas as coisas, retém o que é bom. Sim. Então a própria Bíblia nos orienta a julgar todas as coisas. Nós vamos emitir um parecer de todas as coisas e eu vou julgar, não, isso aqui é bom, não, isso aqui não é bom. Amém. Então, pelo contrário. E da mesma forma, nós precisamos, nessa quarentena, nos julgar. Peraí, essas minhas ações e comportamentos condizem com o servo do Senhor?
Porque o crer não é apenas eu confessar. A Bíblia fala, quem confessa com os lábios e crê no coração. Não é só eu falar que eu creio. O crer, ele vem acompanhado de ações. Se você for ver a raiz do crer, está no grego também, é o sentido etimológico. Que dá um sentido do quê? De uma pessoa persuadida, uma pessoa que foi convencida e começa a ter ações e comportamentos de acordo com aquilo que ela crê, aquilo que ela foi convencida. O evangelho é isso, quando eu falo eu creio em Jesus, então eu me submeto a ele, minhas ações e comportamentos precisam ser de acordo com Jesus. Que chave, hein? Você que tá aí nessa live, você anotou esse gancho aí? Meu Deus do céu, repete aí, pastor. Esse aí então, é a chave. É exatamente isso. O crer, né, a raiz dela é exatamente isso. Não é apenas eu confessar, mas eu trazer ações e comportamentos, atitudes que condizem com aquilo que eu creio. Nós cremos em Jesus. Então nossas ações e comportamentos têm que condizer com a prática e conduta de Jesus. Mas aí passou uma peneira violenta, hein? Mas aí tá, é aquele nível de perfeição, né? É que nem tem gente que fala, não consigo ser perfeito. Pelo contrário, a Bíblia nos orienta a sermos perfeitos. É que a nossa mente aprendeu que a perfeição é uma pessoa infalível, é uma pessoa que nunca vai errar, né? Mas o nível de perfeição é exatamente todos os dias a gente, pelo menos, militar contra a carne. Isso que nos faz justos, né? Crendo em Jesus e tendo ações de pessoas justas, né? Então, essa quarentena vai nos revelar muito isso, né? Não é precisar de outras pessoas apontando nossos erros. Essa quarentena tem que ser exatamente para a gente olhar para nós e apontarmos os nossos próprios erros, nos julgar. É que nem o evangelho, se você for ver, ele sempre é direcionado primeiro para a pessoa individual e depois para o conjunto. Um exemplo é Jesus. Jesus, ele poderia por si mesmo sair pregando o evangelho e já era. Mas o que ele faz? Primeiro, ele vai lá, se batiza, aceita a autoridade de João Batista sobre ele para batizá-lo. Ali ele começa, de fato, um processo. E aí ele começa a chamar homens. E ele chega para eles de imediato e não fala, vai e prega o evangelho. Primeiro é, vem e me segue. Né? Depois de 3 anos ali, discipulado firme, né? Aí ele fala, agora ide pelo mundo. Então, primeiro venha para depois eu ir. Por quê? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E antes de ir, ainda tem uma receitinha aí, né? Primeiro espera um pouquinho, ser cheio, depois... Exato. São processos, né? Tem que respeitar. Então, o próprio Jesus teve que respeitar, né? Quando você vai ver aquele período, fala do nascimento de Jesus, fala um pouquinho da infância, depois some e volta com Jesus já lá com seus 30 anos, né? E aí, em Mateus descreve esse período, né, o que acontecia. A Bíblia descreve que ele crescia em graça, estatura e conhecimento. Então, Jesus mesmo, antes de começar o ministério dele, ele ficou esse período tanto estudando na parte social, educacional, mas também na parte espiritual. Então, Jesus, ele foi se preparando para o que um dia seria o ministério dele. Amém. Então, é incrível que hoje em dia tem gente que chega na igreja e sabe que tem um chamado de Deus, e às vezes morre exatamente por essa ansiedade, né? Não, tem que fazer, né? E acaba sendo uma arma, né? Eu não sei se isso aconteceu com você, mas geralmente Deus pega os que correm, né? Exato. Não, eu fugi tanto, cara. Quanto mais a gente corre, mais dói, né? Então, não tem pra onde fugir, né? É um chamado, um legado que está sobre nós, né? Eu conheci muitas pessoas que morreram na fé nesse período de preparação porque a afobação, a ansiedade era muito grande. Elas não conseguiam esperar o tempo, né? Então, você imagina, por exemplo, o apóstolo Pedro, né? Em um culto só do cara, o cara ganha mais de 3.000 pessoas para Cristo lá, né? Ó, Israel chegou aí. Fala, Israel. Aí, Israel, meu brother, meu irmão negão, né? Eu amo ele. Então, você vê esse período de Jesus, ele pega... De Pedro, desculpa, voltando aqui. De Pedro, ele, em uma ministração só, ele ganha mais de 3.000 pessoas para Jesus. Mas antes disso, ele se submeteu a um período de crescimento espiritual, né? De desenvolvimento de caráter, né? Que é muito importante. Então, ele se aprofundou no Senhor, mesmo a trancos e barrancos, né?
ele conseguiu se aprofundar no Senhor para depois começar o ministério dele. Então, essas etapas são necessárias para nos moldar os grandes homens de Deus que o Senhor tem para nós, né? Grandes mulheres de Deus, né? Então, essa quarentena também precisa servir para isso. Que nem tem livros aqui, tem muitos que eu ainda nem li. E eu preciso usar essa quarentena para quê? Vamos se alimentar, né? Porque depois você imagina, ô pastor, como que vai ser depois dessa quarentena? Como nós vamos encontrar o Brasil? Meu Deus. Como nós vamos encontrar o mundo? Então, nós vamos precisar levar agora uma restauração para a população. Então, antes da gente dar, nós temos que receber. Então, esse é um período de nós nos alimentarmos com tanta fome, Glória com a Deus. tanta sede, para que a gente, quando terminar esse período, tenha o que dar para o povo, né? Não sair dando biscoitinho apenas, né? Mas é dar realmente alimento sólido, né? Vai ser uma terra muito amargurada, doente, e a gente precisa entrar como remédio, resposta para essa sociedade. Então, Glória a Deus. que o profeta quarentena venha nos revelar exatamente isso. Se na quarentena realmente a gente tem se dedicado como prioridade ao Senhor, ou só revelou a distância que nós já estávamos do Senhor antes dela, né? Então, é isso que eu queria compartilhar, pastor, e a vocês que estão nos acompanhando, né? Medite nisso, tá? Tremendo, tremendo, pastor. Mandar um abraço pro Du. Ô, Du. Du chegou aí. Du é ovelha minha lá da Casa Gospel. Não é ovelha sem lã, não, né? Não, esse aí é uma benção, viu? Glória a Deus. Você que está nessa live aí, ó, eu anotei aqui, ó, a quarentena revela-nos, vai nos revelar onde que está a tua base de fé. Meu Deus do céu, eu fiquei aqui com alguns ganchos que você fez aí, pastor, eu fiquei aqui meditando, fiquei aqui ruminando, falei, meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, é forte. Você tem que, nesses dias, gente, você tem que revelar a você mesmo quem você é, porque talvez você não se conheça, e você está se conhecendo agora, é um momento que o pastor falou, a gente olhar para nós mesmos, e é exatamente isso, porque muitos vão para a igreja, e só na igreja consegue adorar, só na igreja consegue louvar a Deus, ou então sempre está dependendo do pastor, né? É um momento que esses dias, pastor, eu ministrei algo sobre a passagem de Jesus, quando ele anda por cima do mar, mas um pouquinho antes, quando ele manda os discípulos para o barco e ele se retira sozinho para orar. Jesus, que era Jesus, aquilo me mostra um Jesus tão humano, né? Ele precisava ter esse momento de oração com Deus em particular. Quem dirá nós? Exato. Quem dirá nós? Nós precisamos desses momentos, gente. Você precisa ter o seu momento com Deus aí, você precisa ter o seu momento no secreto com Deus, para ele se revelar a você, porque sabe o que acontece, né, pastor? O pastor sabe muito bem disso. Você só sabe quem você é, e Deus só conhece você de verdade quando você se revela sozinho. Porque na igreja, infelizmente, às vezes a gente põe muitas máscaras. Exato. Né? Por dentro a gente está arrebentado e o fulano está lá se mostrando, nananana, e a gente sabe que a situação real não é aquela. Então, pega esse tempo, gente, aproveita esse tempo que você está tendo para buscar a Deus, né? Senta aí no chão, lê um livro, lê a palavra, medita, isso é importantíssimo, importantíssimo. Eu ouvi uma frase outro dia, pastor, que eu fiquei chocado, me chocou. Eu estava assistindo uma live do pastor Antônio Cirilo e do Judson de Oliveira. Estavam os dois ali na live, Jesus amado, só o fogo descendo. Tava igual pastel de feira, né? Na live, sabe? Eu fiquei assistindo ali, chorando. Tava igual pastel de feira, né? É pouca carne e muito óleo. Meu Deus do céu. Aí eles soltaram uma coisa, porque eu confesso que eu tava esses dias, eu fico vendo as pessoas, e muitos cristãos falando que o juízo de Deus que estava vindo pelas pessoas que estão fora do caminho, que é o juízo de Deus, porque muitos têm pisado na bola, enfim, né? E ele disse uma frase ali que eu falei, meu Deus do céu, eu chorei na hora. Ele falou assim, o juízo de Deus só vem quando a sua igreja é omissa. Eu falei, Pai da glória. As pessoas estão pondo a culpa no mundo e a culpa é nossa.
A culpa é da igreja, somos nós que temos que... Se Deus está pondo alguma coisa no eixo, é a igreja, Deus está alinhando, Deus tá pegando o seu povo e realinhando, né? Eu até ilustrei outro dia sobre isso. Aqueles filmes que a gente assiste de guerra, quando o pessoal começa a dispersar, começa a perder a luta, o que o comandante, primeira coisa que faz? Realinhar, né? Voltar à formação. Reagrupa, né? Então Deus está reagrupando a sua igreja, Deus está reagrupando os seus, sabe? Então eu vejo que é o tempo da gente se realinhar e como diz Apocalipse capítulo 2, se eu não me engano, verso 6, alguma coisa assim, diz lá, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Exato. Meu Deus do céu, é tremendo, pastor. Se você for ver... Que nem a gente tem promessas de um avivamento sobre o Brasil, né? E se você for estudar todas as histórias de avivamento, todas elas, Azusa, do país de Gales, da Coreia, sempre o que acontece? O que precede um avivamento geralmente são crises nos países. Sim. Nós estamos em plena uma crise e você vê realmente esse reagrupamento da igreja, essa oportunidade que você está trazendo sobre a igreja, para que a gente realmente possa viver esse avivamento. Então Amém. É um momento muito oportuno para a igreja brasileira se nós realmente nos tratarmos nesse período de quarentena. Glória a Deus. Eu anotei até uma frase que Deus me deu esses dias também numa live sobre isso, e ela diz assim, como queremos avivamento sem ser experimentado nos trabalhos? E eu anotei essa frase e falei, meu Deus, depois eu falei, foi Deus mesmo, porque é exatamente isso. A gente precisa estar experimentado, precisa, como você acabou de dizer, a gente precisa estar cheio para receber esse povo que vai vir pós essa quarentena, todo quebrado, sofrido, e a responsa nossa é grande, pastorzão. Não, vai ser uma ótima oportunidade de realmente a gente viver essa promessa de avivamento. Imagina quantas pessoas, de verdade, que tinham receio da igreja, e vendo a igreja indo como resposta social também, né? Vai ser incrível, vai ser incrível. Vai ser tremendo. Pastor Renato, já quero te agradecer, falta aí uns 4 minutinhos para a gente encerrar. Eu quero que você mande aí um recado final, agradeça suas ovelhas que estão aí. Amém, glória a Deus. Primeiro, mais uma vez, obrigado, pastor Rodrigo. Foi uma honra, um privilégio. Rael, né, que indicou, você é top demais, coisa linda de Jesus, né? E conta com a gente sempre, viu? Acima de tudo é um só reino, né? Glória a Deus. E o que eu queria falar pro pessoal é isso, né? Aproveita essa quarentena para você se desenvolver e se relacionar com o Senhor. Não é para os outros verem, né? É realmente você e Deus. É que nem eu creio, né? No Apocalipse, literal, Jesus vai voltar, vai levar a igreja, vai ser bênção. Mas também o arrebatamento pode ser a morte. Amanhã mesmo, daqui 5 minutos, não sabemos, né, se estaremos vivos, né? Eu gosto de usar um exemplo bem rápido de um ateu, né, e de uma pessoa que realmente crê em Jesus. O ateu se acha mais sábio, né, muito apegado à ciência, né? Mal sabe ele que a ciência também é fé, né? Mas é outro assunto. Então, vamos ver quem é mais inteligente? Digamos que a teoria do ateu esteja certa, né? Que no final de tudo, nós todos vamos virar partículas no universo. Então, chegamos no final, o que vai acontecer com o crente? Vai virar partícula. Assim como o ateu. Então, deu empate aí, né? Beleza, vamos pro mesmo lugar. Agora, digamos que a teoria do cristão esteja certa. O cristão, ele crê em Jesus, ele vai ser salvo. E o ateu? Então, olhando agora para a ótica da razão, é mais inteligente você ser ateu ou ser cristão? Meu Deus. Ser um descrente ou crer em Jesus, né? Então, se você for ver, é só você perceber de forma racional, Jesus vai voltar, você querendo ou não. Então, se prepare. Use essa quarentena para você se relacionar com Deus, não para os outros verem, mas para que realmente aquele que sonda os corações possa ver. Amém? E é isso. Glória a Deus. Tremendo, tremendo, pastor. Eu quero dizer que estamos juntos sim. Um dos propósitos dessas lives que eu estou fazendo também é de nós unirmos os reinos, né? Porque eu vejo muitas igrejas hoje também, times de futebol. Cada um veste a sua camisa e caminha só os seus projetos, só as suas coisas, e se esquece dos vizinhos. E eu acho que nós somos um povo, somos uma família muito grande, e se a gente se unisse de verdade, a gente ia governar o mundo. Fácil, fácil. Então esse é um dos propósitos também.
esse elo que eu estou criando com muitos pastores, com você hoje aqui, um elo de amizade, e dizer que você pode contar comigo a hora que você precisar também, e daqui para frente viramos amigos. Não, perfeito. Não, aqui você lá até com cuspe, né? Glória a Deus. Passando essa quarentena, a gente vai marcar um café. Bora, xi. Eu não tomo café, mas um chocolatinho. Bora. Você não toma café? Meu Deus. Se eu tomar, eu tenho um pouco de refluxo. Se eu tomar... Entendi, faz mal. Aí é só a Neuza Tioca intercedendo mesmo. Ô, Glória, conheço ela, hein? Já tive com ela já. Não. Eu e minha esposa, a gente fez bastante cursos lá com ela. Foi um grande referencial, né? Amém. Então, passando esse tempo, tá convidado, vamos marcar aí, um dia você vai lá na Casa Gospel também, vamos fazer esse elo de amizade aí. Não, a esposa, a esposa, né? É a Tami. Tami, Deus te abençoe. Ó, o Instagram já me avisou que falta 30 segundos. Deus abençoe vocês. Feliz demais, alegre por existir mais um povo meu junto comigo, nós tudo junto, misturado, fazendo a obra. Isso aí, tamo junto, a gente foi uma honra, viu? Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Quarentena Hope acabando. Amanhã tem mais, às 21 horas, com a banda 3 vezes mais aqui na live. Deus abençoe.